Vinão ficou de quanto? Quem ganhou ontem? 1-0 só? Fraquinho assim? Mas, gente, vamos lá pegar o nosso livro. Nós vamos dar sequência aí. Estamos dando sequência no livro 2. Tá estranho, parece que não tá saindo áudio, mas é que vocês só estão falando, conversando também pelo chat, né? Será que meu computador tá sem áudio? Não. Acabei de ouvir uma pessoa entrando. Só o básico. Ai, deve ter tomado um couro para conseguir 1-0. Eu tinha deixado aberto o livro, mas acabou fechando. É aqui então. Página 24. Página 24. Deixa eu ver aqui. Não, senão já corrigimos. É esse aqui. Na verdade, página 25, então, vamos lá. Ó. Eu fiz a B, eu fiz, falta fazer aqui a C. Vou fazer essa correção, então. Gravando, normal, é isso aí. Aqui, então, repare que nós temos até, gente, um ângulo oposto pelo vértice, né? O que é o vértice? É o encontro dessas duas retas aqui. Então, aqui nós temos um vértice aqui, que é o ponto de encontro ali. Ó. Significa que esse ângulo aqui é exatamente igual a esse. Lembrando, na verdade, isso aqui a gente nem reviu esse ano, né? A gente nem foi revisto esse ano. Nós vimos isso aqui o ano passado e acho que retrasado. Então, é só colocar que isso aqui é uma igualdade. Então, eu tenho ali que 3x mais 10 vai ser igual a 70. Com isso, então, eu acho x. Vou deixar aqui o 3x. Vou passar o 10 já subtraindo aqui, ó, 70 tiro 10 é 60. E quando eu dividir aqui por 3, eu vou achar 20. Então, bem tranquilo também. Esse aí, x vale 20 graus. Então, aqui tem 70 graus, ó, 3 vezes 20 é 60, mais 10 é 70. Então, aqui também tem 70 graus. Tem que ter, né? São opostos pelo vértice. E para isso, o x aqui tem que ser 20. Eu estou usando o meu notebook hoje. Eu até coloquei meu teclado nele, porque eu detesto esse teclado do notebook. Vamos no próximo, então, exercício 7. Eu estou até tampando o teclado toda hora que eu quero digitar no notebook ou quero digitar no meu teclado. 7 copiou o 8. Na verdade, esse aqui também nós já fizemos. Fizemos esses dois. Na verdade, fizemos o 7. Falta o 8 para frente, por isso que eu copiei o 8. Então, sabendo que os ângulos aí 4x mais 35 e menos x mais 85 são alternos externos. Se eles são alternos externos, eles vão ser iguais. Determine, então, o valor de x. E, igual eu falei, se você não lembrar de cabeça, faz aí rapidamente duas retinhas aí, supondo que são paralelas, traça uma transversal, e aí nós vamos ter dois ângulos, então, alternos. Tem que estar um de um lado e um do outro. Então, supondo que eu vou colocar um ângulo aqui, e para ele estar alternado, e ele ser externo, ele tem que estar aqui. Então, repare que esses ângulos vão ter a mesma medida. Então, ângulos alternos externos são iguais.
Se fosse colaterais aqui externos, ó, seriam suplementares, ó, se o ângulo fosse aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Só colocar isso em uma igualdade que eu descubro o x. Então, eu vou colocar aqui 4x mais 35. Ele vai ser exatamente igual menos x mais 85. Resolvendo essa equação, passo o x para cá. Ele vai somar com esse 4x que está aqui, então vai dar 5x. Do lado de cá, 85, e vou subtrair esse 35, porque esse aqui vai com menos para lá. 85, então, tiro 35, vou ficar com 50. Quando eu dividir por 5, eu vou achar 10. Então, 5 dividido por 5 dá 1, ou seja, só sobra o x, e 50 dividido por 5 é 10. Então, o x é 10 graus. Vamos ao próximo. 9. Vinte? Por que 20? É 20 não é 10. 50 dividido por 5. Ah, tá, 20 foi o anterior. Então vamos nesse aqui. Esse aqui, gente, a gente tem que fazer alguns detalhes antes de continuar. Ó. Em cada caso, ele determina então o valor de x e de y, sabendo que as retas aí R e S são paralelas. Então, as retas R e S são essas duas aqui, né? São paralelas. O que eu vou ter que fazer para poder descobrir quanto mede esse x aqui? Muito simples, eu vou dar sequência em uma dessas retas aí. Então, olha só, eu vou pegar aqui e vou dar sequência, por exemplo, nessa reta aqui. Quando eu der sequência nela, o que vai ocorrer? Eu vou ter aqui ó, ângulo alterno interno. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser o mesmo desse aqui. Ou seja, se aqui tem 70 graus, aqui também vai ter 70 graus. Vou até colocar aqui fora que não está cabendo lá, né? Ficou bem pequeno o triângulo. Aqui tem 70 graus. E aí, esse 20, cuidado que ele era para estar mais aqui assim, né? Esse 20 aqui se corresponde com esse ângulo aqui. Ó. Então, na verdade, eu tenho que saber esse ângulo aqui e depois o complemento dele. Na verdade, suplemento, né? Que é 180. Então, como que eu faço para descobrir quanto mede esse ângulozinho aqui em cima? Vou identificar ele como sendo 2. Eu vou verificar que aqui há um triângulo. Olha o triângulo nos ajudando. Ó. Aqui tem um triângulo. Vou até desenhar em verde aqui. Ó. Aqui tem um triângulo. Vou até refazê-lo aqui. De linha reta, né? Não importa. Aqui tem essa medida. Vou até fazer um pouquinho maior. Aqui nós temos um triângulo. Nós temos um ângulo aqui que mede 70. E outro ângulo aqui embaixo, que é 20. Com isso, nós achamos o terceiro ângulo aqui, que chega até a ser um ângulo reto, né? Então, lembrar que a soma dos triângulos aí, a soma dos três ângulos de um triângulo tem 180, é só pegar 180 e subtrair esses dois. Então, aqui vai ser igual a 90 graus. Só que ele não quer saber esse, né? Ele quer saber o de cima. Então, se eu prolongar essa retinha aqui, que é esse lado aqui dele, então, o ângulo formado sobre uma reta é um ângulo de meia volta, ou um ângulo raso. Então, aqui também vai ter 90, porque 90 mais 90 é 180. Então, o nosso x ali tem exatamente 90 graus. Então, a resposta aqui, x é igual a 90 graus. Ou você prolongava essa aqui também. Se você prolongasse essa aqui também, daria a mesma coisa. Só que eu tenho um triângulo agora na parte de cima. Letra B.
Então tem que achar x e y. Nós temos um ângulo aqui, ó, esse ângulo 2x mais 6 com 3x menos 11 são colaterais, mesmo lado da reta, um externo e um interno. Isso significa que eles são iguais. Com isso, então, já acho o meu x. Então, eu vou pegar 3x menos 11. Isso vai ser igual a 2x mais 6. Passo 2x para lá subtraindo, e vai subtrair de 3. 3 tiro 2 é 1. Já vai ficar o meu x aqui. E passo esse 11 somando para o lado de lá. Então, 11 mais 6 vai dar 17. X vale 17 graus. Ele quer saber x e y. Como que eu faço então agora para achar o y? 2 vezes 17 é 34. 34 mais 6 é 40. Então, quando eu resolver isso aqui, eu vou achar 40 graus. 40 graus é esse ângulo aqui. Nós temos de novo um ângulo aqui formado sobre uma reta. Aqui nós temos uma reta paralela até, né? Então, o que que falta? Falta o suplemento dele aqui. Então, o y aqui ele é o suplemento para 180. Suplemento, então, quando somado é 180. Então, já tem um de 40, então o y aqui só pode ser 140. Vamos junto, que eu escrevo melhor. Então, o y aqui mede 140 graus. E o x mede 17. Bom, então faltava corrigir, nós já iniciamos essa parte de teorema de Tales, até comecei a falar na aula passada, nós paramos. Então, reparem que o teorema de Tales ele pode ser aplicado em um triângulo. Deixa eu copiar esse triângulo para vocês lá no quadro. E eu falei o teorema de Tales aqui é muito tranquilo. Ele acaba sendo tipo uma regrinha de 3. Ou a regrinha de 3 a gente resolve por proporção aqui também. Então, aqui no quadro, deixa eu só resolver esse exemplo ali. Olha só o que acontece, então. Aqui nós temos um triângulo. E ó, tem uma medida do A até o B que mede 3, do A até o E 4. Do D até o B é X, e do E até o C é 8. Então, por que eu já posso fazer isso aqui? Eu vou colocar, então, 3 sobre X e 4 sobre 8. É só eu fazer isso. Por quê? Porque aqui, ó, eu posso imaginar que aqui tem retas paralelas aqui, ó. Então, se eu imaginar que aqui tem retas paralelas, ó, nós temos duas transversais aqui sendo ali cortadas por essas paralelas. Não é possível, então deixa eu apagar. Exatamente assim. Então, aqui nós temos aí ó, duas retas aí, ó, transversais. Então, repare que o triângulo aí, ó, ele acaba sendo, na verdade, aí, ó, o teorema de Tales. Então, a gente pode fazer isso sobre qualquer triângulo. Então, eu expliquei na aula anterior. É só montar, então, uma proporção. Ó, 3 sobre x, 4 sobre 8. Muito cuidado se essas retas cruzarem, tá? Eu tenho que dar sempre sequência numa reta. O que eu estou falando, deixa eu colocar aqui. Então, supondo que aqui eu tenho 3 retas paralelas. E essas retas elas se cruzam aqui no meio. Aí eu vou colocar igual tá ali, ó. Então, cuidado que aqui vai ficar, então, ó, 3. 3 não, esse aqui é o 4 e 8. E aqui 3x. Então, repare que na hora de montar aqui, às vezes o aluno vê um assim, ele coloca o 3 com o 8 aqui, ó. Só que nós temos sempre da sequência na reta ali, ó. Então, essa reta ali do 3, ela tá... Vou até colocar de outra cor agora, aqui de cima. Ela tá seguindo aqui, né? Então, essa reta aqui, ela tá seguindo aqui, ó. Então, aqui o 3 aqui, ele vai ter que ficar com o x, ó, e não com o 8. Então, eu já vi muitos casos aí do aluno
invertendo aí. Se eu colocar o 3 sobre 8, eu vou fazer errado. Então, nesse caso também, eu tenho que fazer da mesma forma. Colocar o 3 sobre x. E a reta do outro lado aqui, ela é, deixa eu colocar de outra cor aqui, ela é, seguindo, dando sequência aqui, ela é essa aqui. Ó. Então, é o 4 sobre 8. E vamos determinar, então, quando mede x aí. É só multiplicar isso aí cruzado. X vezes 4, 4x. E 3 vezes 8, 24. Divide 24 por 4, x é 6. Né? Então, quando eu dividir aqui por 4 e aqui por 4, o x passa a ser 6. E é o mesmo valor aqui. Né? Então, reparem que... Por que aqui dá a ideia de um triângulo? Ó? Reparem que se eu pegar essa retinha aqui que eu coloquei em azul, isso vai ser possível, e puxá-la para cá, ó, ele vira o nosso triângulo aqui. Ó. Ou se eu puxar para lá também. Né? Então reparem que essas retinhas aqui, a gente vai ter que imaginar elas aí sempre dando sequência nelas, principalmente quando elas estiverem cruzadas. E no triângulo eu faço da mesma forma, então é só colocar aí em uma proporção. Então o teorema de Tales, gente, ele é muito simples. Muito simples, gente, mas muito prático. Ó. Vou contar uma historiazinha aí sobre o Tales. Deixa eu só ver quanto tempo, 10:23. O Tales, aí, quando estuda história da matemática, eles falam que ele chegou lá na região lá do Oriente Médio, lá das pirâmides, e tinha lá, deixa eu desenhar mais ou menos aqui uma pirâmide. Então, mais ou menos aqui uma pirâmide. O que acontece? Ele chegou e falou lá para o faraó que ele conseguia medir ali aproximadamente, mas bem aproximadamente mesmo a altura de uma pirâmide dessa, sem ter a necessidade de ter que subir, ou naquela época ela também não tinha metro, não tinha, principalmente hoje em dia. Né? Hoje em dia tem até umas trenas que são a laser. Você mira aonde você quer que ela vai dar a distância. Mas nessa época, com certeza, não tinha nada nem próximo a isso. Né? Mas o que ele fez para poder descobrir, então? Então ele falou com o sultão que ele... Sultão não, com o faraó, perdão. Que ele conseguia medir essa pirâmide sem subir nela, e ele usava sempre um cajado. Então vamos imaginar que isso aqui é o Tales. Ele andava sempre com um cajadozinho aqui na mão. E aí ele falou que ele conseguiria medir essa pirâmide lá, aquilo que eu até coloquei bem desproporcional, né? A gente é muito menor que uma pirâmide lá, a pirâmide é bem gigante, bem grande mesmo. Então ele fez até uma aposta lá com o faraó que ele conseguiria medir sua pirâmide sem subir lá, e aí, o que ele fez para poder medir essa pirâmide? Ele esperou lá o sol estar numa posição adequada, e o que acontece? Esse sol projetou uma sombra nessa pirâmide. Deixa eu tirar o Tales daqui, chegar para cá. Então, o que acontece? Ele conseguiu, com seu cajado, medir ali uma pirâmide. Então, o que acontece? O Sol está aqui refletindo aqui, né, jogando suas luzes aqui. E quando ela bate aqui no topo da pirâmide, ela acaba aqui formando uma sombra lá no chão. Né? Vamos supondo que aqui seja a sombra da pirâmide. E o que acontece, gente? Isso aqui é perpendicular. Então o Tales ficou muito conhecido até por essa descoberta aqui também. Aí o que ele fez? Ele pegou o cajado dele, colocou aqui no chão, supondo que isso aqui não seja só o cajado dele. E o mesmo sol aqui também fez uma sombrazinha aqui no cajado dele, né? Até isso aqui é fugindo um pouco da nossa matéria, que isso aqui é semelhança de triângulos. Mas é a história do Tales aí que a gente tem aí, que a gente estuda quando estuda história da matemática. Aí o que ele fez aqui? Ó? Ele sabia a altura do cajado dele. Então, supondo que o cajado dele aqui tenha, sei lá, aí 1 metro. Vamos colocar 1 metro. E para ficar mais rápido até a nossa história, a sombra dele aqui também teve 1 metro. Aí, a altura que ele precisava saber aqui, lógico que ele não sabia, né?
Mas ele conseguiu vir aqui, ó, e medir a sombra no chão com o seu cajado. Então, supondo que ele contou o cajado aqui, deu, sei lá, 8 vezes o cajado aqui. Então, naquela época não tinha muito metro, essas coisas ainda, né? Então, supondo que ele colocou o cajado dele no chão aqui várias vezes, aí deu 8. Então, o que acontece? Ele fez uma relação aqui, ó. Então, ó, o 1 aqui, que é do cajado dele, está aqui, ó, para esse lado aqui da pirâmide, que representa a altura. Que seria, então, 1 para x. E através da sua proporção, olha só como que a proporção nos ajuda, então. Aí ele pegou aqui a base dele, aqui, que seria também a sombra do cajado dele, que também aí deu aproximadamente 1 metro, e pegou a sombra aqui da pirâmide, que vamos colocar que eram 8 vezes o cajado dele, supondo que o cajado dele tivesse 1 metro. Então, aqui também teria 8 metros. E aí só fez isso, ó, multiplicou cruzado. Então, sem a necessidade dele subir lá, apenas utilizando aí a sombra, ele conseguiu medir. Então, x vezes 1, x, e 1 vezes 8, 8. Claro que aqui, né, gente, os valores aqui são menores, né, do que a realidade, porque a gente está inventando valores aqui. Mas então, gente, isso aqui é possível fazer até hoje em dia. Então, a gente consegue medir, até eu já fiz aqui, até em outros anos, eu até pedi para alunos aí calcularem, por exemplo, a altura de um poste aí, utilizando apenas a medida dele próprio, usando a mesma situação aqui que o Tales utilizou lá, antes de Cristo ele já desenvolveu isso. E como que eu faria então para calcular a altura de um poste? Ó? Usando, por exemplo, a minha medida. Tem lá um poste, e óbvio que a gente calcular isso, a gente precisa de um dia de sol. Aí, por quê? Porque eu vou precisar da sombra desse poste. Então, supondo que o sol esteja aqui, brilhando lá, no dia ensolarado, e ele vai projetar uma sombra aqui nesse poste. Ele projeta uma sombra aqui. Ó. E automaticamente eu tenho ali já um triângulo. Ou seja, eu não preciso nem dessa medida dessa sombra, eu só preciso medir no chão ali. Então, quando eu medir essa medida do chão aqui, e aqui supondo que então seja uma pessoa aqui com mais ou menos aí 1,70 m. Aí essa mesma pessoa vai ficar ali bem, bem próximo, né? Vai ficar bem próximo a esse poste, numa posição bem parecida, né? E aí ele vai medir aqui sua sombra no chão também. Vamos supondo que aqui, ó, essas aqui são as luzes, né? E aqui está a sombra no chão, né? A sombra sempre está no chão. E aí, ó, com a altura da pessoa. Então, supondo que a pessoa aí tenha 1,70 m. A altura dela vai estar diretamente proporcional aqui à altura do poste. Ó. Então, vamos colocar uma letra. E a outra medida que a gente vai ter conhecida, que vai ser fácil, é a sombra no chão. Supondo que dê uma sombra de 2 metros. Então ele pode até contar ali que a minha passada é mais ou menos 1 metro. Então eu consigo medir ali um valor aproximado ali até com as passadas. E aqui eu consigo lá também medir as mesmas passadas que no poste, supondo que no poste seja 6 metros. Então quando eu multiplicar isso aqui cruzado, eu acho a altura do poste. Ó. X vezes 2, 2x. E 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 10,2. Quando eu dividir por 2, vai dar 5,1. Então, isso aqui vocês podem fazer o teste aí que vai dar certo. Ó. Então, a altura de um poste nessas condições aí de sombra e de altura da pessoa, de 1,70 m, seria 5,1 metros. Então, só fugindo um pouquinho da história lá. Então, o Tales também inventou isso aí. Ele também descobriu isso aí. E na época lá, então, igual eu tô falando, ele conseguiu medir a altura de uma pirâmide apenas usando o seu cajado. E deixou lá o faraó impressionado com isso, né? Para a época lá da descoberta, a gente foi muito incrível, né? Para a época. Ainda mais, igual eu tô falando, a pessoa descobre isso lá sem recurso nenhum, sem nada, né? E a gente tem que só aplicar isso hoje em dia. Então vamos aqui no nosso teorema de Tales, continuar aqui. E aí vamos começar a correção aqui. E depois o que não der, vocês terminam aí para a gente corrigir na segunda. Então tem
Eu aplicaria as mesmas ideias que a gente está vendo ali. Só que é até legal essa 10 aqui que eu comentei dela na aula passada, que ela vai ser uma forma diferente de eu poder fazer. Vou fazer essa e eu faço chamada, que dá tempo. Vou pegar uma folha nova aqui. Aí, olha só então, como que eu vou fazer essa aqui? Eu falei então que eu teria que ter um valor aqui, só que eu não tenho. Ou seja, para colocar esse sobre esse é igual a esse sobre esse, só que eu não tenho. Então, quando eu tiver somado um valor, o que eu tenho que fazer inicialmente? Somar esse valor aqui também. Então, 7 mais 3 é igual a 10. Aí, o método que eu vou fazer aqui é o teorema de Tales, mas é um teorema no método da soma. Né? Eu costumo falar da soma porque a gente está somando os lados. Mas é uma outra forma de calcular aqui essa proporção. O que eu vou fazer então? Ó? A soma disso aqui, que é 20, ela vai estar sobre x, o valor que eu quero. Então, se eu utilizei a soma aqui desse lado, por isso que eu tenho que somar o outro lado, eu também tenho que utilizar a soma aqui. E somando ali 7 mais 3, eu achei 10. E o valor que faz referência aqui com x ó, é o 3. Ó. Se aqui tivesse um y, eu ia fazer o y com o 7. Então, o 10 ali ele vai estar para o 3, que é fazendo referência aqui com quem está com x. E aí, simples, multiplico aqui, vai dar 10x, e multiplico aqui, vai dar 60. E quando eu dividir 60 por 10, vai dar 6. Então, supondo que o livro tivesse dado um y ali, eu ia fazer da mesma forma. Ó. Só que agora eu ia fazer ó, 20 para y, ou seja, a soma na letra que eu quero, e aí do lado de cá também a soma, e o valor que faz correspondência com y, eu falei que é o 7, então aqui eu tenho que colocar o 7. E aí multiplico cruzado. Então, y vezes 10, 10y, e 20 vezes 7, 140. Quando eu dividir 140 por 10, eu vou achar o 14. E é óbvio que tem que ser 14, né? Por quê? Se aqui tem 20, se eu tirar 6, sobra 14. Ou vice-versa, eu tenho 20, tiro 14, 6. Então os valores aqui é 6, 14 e 6. Então aí é um método de também fazer o teorema de Tales, que aqui não teria como fazer, por exemplo, se tivesse só letras ali, não teria como eu colocar lá y sobre x e 7 sobre 3. Por quê? Porque eu não posso ter duas incógnitas, só posso ter uma. Então, uma outra forma de calcular é essa aí, fazendo pela soma. Deixa eu fazer a chamada agora. Então, o Tales é muito conhecido aí pela essa história de medir lá uma pirâmide. Todo mundo que já estudou matemática aí sabe dessa história. Era muito bom. Imagina igual eu tô falando, gente. Ele criou isso lá. A gente está falando aí de 300 anos antes de Cristo. Ou seja, não se tinha recurso nenhum. É tanto que eu tô falando, ele não tinha nem uma régua. O que ele tinha só era um cajado, um pedaço de pau. Ou seja, com um pedaço de pau, ele conseguiu imaginar isso tudo e medir lá uma pirâmide lá, de sei lá de quantos metros tem uma pirâmide. Eu acho, nem sei quantos metros tem uma pirâmide. Não, na verdade, eu já vi, mas eu não lembro. Mas vamos lá, então, a nossa chamada. Carolina. Vocês estão no computador e pesquisem qual é a maior altura de uma pirâmide. Qual é a pirâmide mais alta do mundo? Qual a altura? Pesquisa enquanto eu faço chamada para a gente ver. Pesquisa isso, tá no Google, enquanto eu faço chamada, vocês pesquisam para a gente ver a altura. Então, Carolina está aí. Clara. Clara não está. ...139 metros. Imagina, ele mediu lá com um pedacinho de pau, um cajadozinho. E foi exatamente essa de Quéops mesmo. E até você colocar no Google também, acho que deve ter essa história dele. Coloca a história de Tales aí, deve aparecer alguma coisa relacionada a isso. Tales de Mileto, né? O sobrenome dele era Mileto.
Então o Enzo Colodete está aí, Enzo Magno está interagindo, Gabriel, Jonatas, Lorenzo cansadinho, mudou de time, né, Lorenzo? Thiago, Nicole. Pô, você me abandonou, Lorenzo. Nós dois eram os dois únicos vascaínos da sala, agora você vai e abandona o bar. Ah, é, tem o Jonas também. Então vamos seguir aqui. Ai, ai. Tem que rir desse Lourenço. Então essa aqui, gente, é muito simples, né? Então eu vou fazer, ó. Deixa eu colocar na forma. Sempre colocando aí na forma de uma proporção e multiplicar cruzado. Ó, a página 9 aqui. Então, para resolver essa aqui, ó. E aí, o que eu falei? As retas estão se cruzando? Sim, mas estão se cruzando lá em cima. Então não preciso ter nem ter essa atenção, ó. Essa reta seguindo ela reta aqui, ó. Eu vou colocar x e embaixo aqui 4x menos 2. Ah, você falou que não pode ter duas incógnitas. Mas aqui a incógnita é a mesma. Então dá para resolver. Lá não tinha como, porque era x e y. E aqui 20 e 16. A gente pode multiplicar isso aí cruzado, ou, se o aluno lembrar, que eu falo em toda a aula, ó, simplifique a fração primeiro. Para trabalhar com números menores. Lógico que desse lado aqui não tem como, né? Porque tem uma subtração, então não posso cortar esse x ali. Só poderia se fosse tudo multiplicação. Mas nem faria sentido do x desaparecer, que eu nem consegui encontrá-lo, né? E aqui eu vou dividir isso aqui por 4, que vai dar 5, e vou dividir aqui por 4, vai dar 4. Então a gente faz uma multiplicação cruzada disso aí, ó. X vezes 4, 4x. E do outro lado aqui, esses dois valores têm que multiplicar o 5. Então 4 vezes 5, 20, vai dar 20x. E menos 2 vezes 5, menos 10. Resolvendo isso, então, eu vou passar o 10 para cá, vai vir positivo. O 20x aqui, eu vou passar o 4 para cá. Então vai ficar menos, esqueci do x aqui, 20x menos 4x. Então vai ficar aqui 10, vai ser igual a 20, tiro 4 é 16. E atentar agora que quem vai passar dividindo é o 16, né? E não o 10. Ele está multiplicando aqui. Então eu vou ter 10 dividido por 16 é igual a x. Então se eu tenho 10 e divido por 16, é o mesmo que dividir 5 por 8. Já simplifiquei ele por 2. E aqui vai dar um número aproximado, né? Vou colocar aqui 0 e 0, vírgula. Então 8 vezes 6, 48. 48 para 52. 8 vezes 2 vai dar 16. 16 para 20 é 4. E 8 vezes 5, 40. Então x é 0,625. Olha, estranho, né? X, 4x menos 2, 20 e 16. 20 dividido por 4, 5. 16 por 4, 4. Tá certo. X vezes 4, 4x. 4 vezes 5, 20. E menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 10 vem positivo, 4 vai negativo, 20 é isso, exatamente isso mesmo. Um valor estranho, mas o valor é esse mesmo. Não poderia ficar negativo, né? Jamais. Se eu achar um valor negativo, está errado. E me lembro que o ano passado tinha algum valor negativo em algum desses exercícios. Não sei se eles acertaram.